O traço 5, né? As pessoas analíticas do Eneagrama, já diz o nome, racionais, né? Que pertencem ao traço 5 de personalidade, elas podem ter um grande desafio na sua jornada de autoconhecimento, de expansão e elevação de consciência. Que desafio é esse, André? O desafio que elas podem trilhar o caminho da falsa sabedoria. Que caminho é esse da falsa sabedoria? É que eles podem estar ao mesmo tempo construindo uma espécie de idealização sobre como seria o processo do autoconhecimento. É quando o 5 entra na coisa de estudar sobre o tema, ler sobre o tema, aprofundar sobre o tema, viver o tema numa experiência de estudo. E ele fica nessa abordagem de estar mergulhado nessa experiência através daquilo que ele entende sobre ela. Então ele lê sobre renascimento, ele lê sobre isso, lê sobre aquilo, ele escuta falar ou escuta os relatos das pessoas que participaram e muitas vezes ele se torna uma pessoa até técnica, que pode conduzir processos com outras pessoas, mas que muitas vezes nunca se permitiu passar por nenhum processo ou nunca entrou verdadeiramente em nenhum processo. E por isso que é uma falsa sabedoria. Por quê? Porque o que ele tem na realidade é conhecimento teórico sobre como deveria ser o processo. Conhecimento teórico sobre como esse processo deveria acontecer. E como de forma técnica isso se processa, né? Então o 5 muitas vezes ele pode estar no meio de uma imersão e ele está analisando a técnica de PNL, de hipnose, a técnica de constelação que a pessoa está utilizando, ao invés dele estar vivenciando a experiência no campo. Ao invés dele estar percebendo como aquela situação ecoa nos próprios processos internos dele. Então, a gente percebe tudo isso, né? E a gente vai vendo nesse processo que o traço 5 pode viver tudo de uma maneira mais teórica e que, na realidade, eles entram como uma espécie de espectadores do processo e não como reais participantes. Então, eles vão para os lugares, e eu já vi isso acontecer várias vezes, de ter pessoas do traço 5 em determinadas imersões e processos terapêuticos, e você vê que eles, na hora do pega para capar, na hora de se jogar na experiência, muitos não se jogam. Ou quando se jogam, eles já calcularam como deveria ser essa experiência na mente deles, e eles processam o resultado conforme é o esperado, e não o que ele realmente está sentindo. Olha que coisa louca. E isso é uma coisa que a gente não tem como perceber no primeiro momento, mas está lá. Então a gente percebe que essa expansão de consciência, essa amplitude da nossa mente, do nosso coração, essa elevação da gente, ela tem esses falsos caminhos. E você precisa ter consciência disso, até para ajudar os seus clientes. Então, o cliente do traço 5, ele pode chegar na tua sessão de terapia e você é um cliente que aborda na metodologia, sei lá, teoria cognitivo-comportamental, se você for um psicoterapeuta, ele já leu vários livros, ele já está sabendo tudo que você vai fazer. Ele já fica analisando o processo que você está fazendo com ele. Se ele vai procurar uma hipnoterapia, ele não vai procurar a hipnoterapia porque ele quer viver aquilo, ele quer ter a experiência de analisar como aquilo seria. É tão louco, gente, porque às vezes a gente diz assim, nossa, mas a pessoa do traço 5, ela se jogou na experiência. Depende, porque o traço 5 ele tem uma capacidade de se colocar numa posição de observador externo. Ele literalmente tira essa consciência dele e ele passa aquele processo sem estar totalmente nele, como se ele vivesse aquela experiência e se observasse nela simultaneamente. E quando ele de verdade se permite, é quando ele acopla, quando ele está inteiro na experiência. Pode acontecer? Claro que pode. Tem várias pessoas do traço 5 que vivem processos lindos de transformação. Mas você também vai ver várias pessoas que passam por um processo e que voltam do mesmo jeito até pior. Por quê? Porque na realidade elas não experimentaram aquilo na posição de primeira pessoa. Elas estavam passando por aquele processo dentro de uma posição de terceira pessoa, como observador externo.